Oi, mundo da Hoff! Estamos de volta! Voltamos evoluindo, né? Evoluímos, agora estamos com um cantinho aqui nosso e agora sim vai fluir o nosso Hoffcast. E em breve, convidados. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de quem que a gente pode trazer, tragam pra gente conhecer mais a história, saber dos casos e tudo que envolve o mundo da harmonização. Isso, vamos nos apresentar novamente. Meu nome é Thalissa, eu sou cirurgiã dentista e eu me formei há 6 anos atrás na odontologia e já com 6 meses ingressei nesse mundo da harmonização facial que a gente vai construir aqui um pouquinho com vocês e contar como foi toda a nossa história dentro desse mundo da Hoff. E estamos aqui até quando Deus quiser no mundo da Hoff. Amém! Eu sou a Luísa, eu me formei tem mais ou menos 5 anos. Estou no mundo da Hoff há quase toda a minha pós-formada, mas entrei primeiro para odontologia hospitalar, então tô recentemente com a minha clínica já em funcionamento e estamos aqui abertas a conhecer novas experiências, principalmente no início. A gente sabe que tudo é muito mais complicado, então a gente quer trazer novas vivências e ajudar vocês profissionais e também orientar muito sobre os procedimentos e casos da harmonização para os pacientes. Isso, mas me conta, você sempre quis odonto, assim, desde o início? Como que foi? Então, no início eu queria medicina, né? Muito por pressão, né, dos pais. Os pais sempre querem que a gente faça medicina. E aí, assim que eu formei no ensino médio, eu entrei em um cursinho, né, pré-vestibular. E esse cursinho eu fiquei 6 meses. Só que, gente, não dava certo. Eu não estava dando conta de ficar ali. A rotina muito pesada. A gente olhava aquele tanto de estudante e ficava, meu Deus, quanto tempo eu vou passar aqui dentro? Quanto tempo eu vou levar para passar no vestibular? Quanto tempo eu ainda vou levar para terminar a graduação? E depois ainda decidir o meu caminho, qual área seguir. E aí foi quando eu optei por mudar de área, mas eu sabia que eu queria a área da saúde. Então, eu fui e pensei em enfermagem, pensei em biomedicina, mas fui para odonto e não me arrependo. Eu acho que desde o início era para eu ter feito odonto, mas a gente sabe que a gente termina um ensino médio muito imaturo, a gente não tem certeza do que a gente quer para o nosso futuro e foi isso que eu levei de tempo ali, né, 6 meses para tomar a decisão de ir para odontologia e amei. Não mudaria de escolha. E você, como começou na odonto? Nossa, a minha história é bem engraçada, porque eu tenho meus pais, né? Meu pai, minha mãe, meus tios, eles são dentistas. Meu padrinho é dentista, então eu já cresci com essa família da odontologia. Mas eu, no ensino médio, eu não queria, eu não sabia ainda o que eu queria, na verdade. Eu queria medicina. Só que aí, quando eu fiz 18 anos, logo quando eu saí, né, do meu ensino médio, eu tive uma experiência com Deus. E eu falei assim, eu quero cuidar das pessoas. Só que nessa época, eu não queria fazer a faculdade nenhuma. Eu queria ser freira, né? Lembra que eu falei? Eu quero ser celibatária, eu quero morar na igreja e cuidar das pessoas. Só que isso, assim, foi... a minha família não aceitou muito. Falou, não, você vai ter um diploma e aí depois você decide o que você faz. Uhum. E eu falei, eu quero trabalhar na área da saúde, então. Eu quero cuidar das pessoas. Igual eu gosto de cuidar na parte religiosa, então eu vou cuidar na parte da saúde. E aí eu fiz o cursinho também para fazer medicina. Aí eu entrei no cursinho, fiz, se eu não me engano, foi 1 ano, 6 meses, 1 ano também de cursinho para medicina. Só que eu falei, eu não quero isso. Aí todo mundo ficava na minha cabeça, vai para odonto, seu pai já tem a clínica, sua mãe já tem a clínica, é tão mais fácil para você, né? Só para você formar ali, ter alguma coisa. Aí eu falei assim, tá bom, vou para odonto, não vou insistir na medicina não. Aí eu fui para odonto. Fui muito revoltada, chateada. Chorava todos os dias. Eu ia pra faculdade. Eu falava, meu Deus, mas eu não gosto de nada. E você morava já em Lusiânia? Morava em Lusiânia. E eu vinha todos os dias pra Brasília, pra faculdade. Deus. Dirigindo. Eu vinha e voltava naquele trânsito que a gente conhece. Fica parado. E aí, porque eu não queria morar aqui. Porque eu tinha todos os meus afazeres lá. Tinha a clínica do meu pai pra ficar vendo, estagiando. E tinha também a questão da igreja que eu participava, né? Então era tudo em Lusiânia. Então eu não queria, eu sofria muito ficar longe de todo mundo em Brasília. Eu sofri indo e voltando dirigindo.
eu meti as caras e fui. 4 anos. 4 anos, Que era integral. integral também, né? Na minha Aí época também. vinha no horário cedinho de trânsito, voltava à noite no horário de trânsito de novo. Gente, pegava horário de pico, De indo e pico. voltando. E aí foi uma luta, assim, pra eu formar. Sempre fui muito dedicada, isso sempre, desde o colégio. Sempre tirei notas boas, estudei bastante. Mas eu nunca me identifiquei com nada, assim, da parte da odonto. Na época não existia harmonização. Não tinha harmonização ainda na faculdade. Acho que você também não deve ter... Não peguei. É. Eu acho que até hoje, poucas faculdades têm a optativa de Da harmonização. conseguir pegar pelo menos uma imersão ali pra saber o que é. Ainda não existia. Na odonto ainda não existia, assim, quando eu formei. E aí, como eu queria, assim, muito cuidar das pessoas, eu falei assim, eu vou cuidar, então eu vou trabalhar em UTI. UTI, pacientes especiais. Só que aí meu pai foi muito sábio quando eu me formei. Ele falou assim, você não vai se formar e ir direto para uma especialização. Porque às vezes não é o que você realmente gosta. Você precisa fazer de tudo durante um ano para você ver o que você realmente vai gostar. E aí, eu não deu certo na UTI. Lusiânia não tinha demanda, pacientes especiais também não tinha demanda. A não ser que eu fosse para uma cidade grande, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Lusiânia não tinha. E aí, quando deu 6 meses que eu estava formada, trabalhando em clínica popular, né, daquele jeito. Aquele jeito que a gente sabe. Eu também já não estava aguentando mais. Eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar aqui de 8 da manhã, 5 da tarde, um paciente atrás do outro, recebendo porcentagem. Não é isso que eu quero para mim, me dá uma luz. E aí, eu não sabia o que eu decidia, se eu ficava na profissão mesmo, se eu realmente ia morar na igreja, o que eu fazia. Aí, por fim, surgiu a harmonização. E eu sempre gostei muito de me cuidar. E eu ficava isso na minha cabeça. Eu falei, gente, mas harmonização, estética, será que eu vou estar fazendo bem para as pessoas, né? Cuidando. E eu acho que hoje em dia o bem psicossocial, mental, é muito importante. Sim. Então eu acho que a gente cuidando também da autoestima das pessoas, a gente gera saúde para as pessoas. Porque hoje saúde é um bem psicossocial. Ainda mais mulheres, né? Que é principalmente o que mais chega na nossa clínica. Chegam muitos homens, mas eu acho que as mulheres, elas se cuidam mais. E as mulheres, hoje em dia, com uma carga muito exaustiva de trabalho, mental, às vezes passam por coisas, né, em relacionamentos. Então, a estética veio também para trazer autoestima para essas pessoas. Isso. E na harmonização, a gente consegue, né, restaurar Isso. todo Eu aquele lembro dano. que eu rezei na época, eu gosto muito de abrir a Bíblia, assim, ver o que Deus quer falar comigo. Eu falei, será que eu vou para essa área, Deus? Aí eu abri, aí uma pessoa rezou por mim, disse que viu um cavalo muito bonito, todo arrumado, e isso significa beleza, né? Uhum. A pessoa nem sabia o que era que eu tava perguntando para Deus, né? Aí falou, não, isso na visão e tudo significa beleza, autoestima. Eu falei, nossa, então é o sinal que eu tô pedindo, Deus isso. quer que eu vá para essa área. Então, eu comecei nessa área, né? O primeiro curso que eu fiz de harmonização, logo com 6 meses de formada, eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero as pessoas bem, felizes consigo mesmas, né? E eu sei que quantos pacientes eu já atendi que chegou chorando no consultório, que a autoestima estava baixa, porque a gente faz mais uma terapia, né? É sentar, é sem hora para acabar. Porque Isso. muitas pacientes chegam lá com traumas também, às vezes até de outros procedimentos que já fizeram, e a gente chega ali para quebrar aquela barreira mesmo, para inovar, para mostrar que pode ser diferente, tem outros caminhos, né? Nem sempre vai ser um fato isolado que vai fazer ela ficar com Muitas aquilo. vezes a gente conversa mais com o paciente do que o tempo atende. do procedimento. Né? Isso me faz muito bem, porque a gente dá um conselho, a gente escuta, a gente vê o que tá incomodando, porque isso mexe muito na autoestima dela. Até pra nossa vida, né? A gente fica muito também preso em consultório. Então, pegar outras experiências, vivências, abrir o leque, conhecer outras profissões, porque chegam diversos profissionais lá pra gente também. Então, é bom pra gente ter um pouquinho mais de experiência, às vezes até ter ideias pra levar pro nosso consultório. É muito bom atender na harmonização. Não, pacientes, assim, uma vez um menininho, ele sofria bullying no colégio por conta do nariz. E aí eu falei assim, não, a gente vai dar um jeito nisso, você não vai sofrer bullying mais. E aí a gente fez a rinomodelação dele, o paciente se emocionou, sabe? Isso é tão gratificante, sabe? A gente levar isso pro paciente. Então é como se eu não conseguisse me enxergar mais em outro lugar. Desde o momento que eu me decidi, né, pela Hoff, eu falei, vai ser só isso. E no início a gente sabe que aí a gente paga pra trabalhar, né? Então foi muito difícil, a Hoff é muito difícil. Os procedimentos são mais caros, né? O material também ele é mais oneroso. É diferente de você, por exemplo, começar ali como clínico geral e ter que comprar um material que às vezes dá para você dividir com diversos pacientes. Na harmonização é muito individual. Então, assim, você tem que fazer um investimento maior e às vezes não tem retorno, principalmente no início, que a gente precisa de caso, né? Os pacientes vão quando vêm que você está entregando um bom trabalho. É diferente de eu vou fazer uma restauração, mas eu vou nesse dentista porque ele é bom. Independente dele postar antes e depois, ele já conhece o trabalho daquele profissional como geral e sabe que ele é bom. Mas na harmonização, as pessoas querem ver o antes e depois. Então, é mais complicado pra gente no início,
mas depois também que pega, que Deus abençoa É aquela frase, né? Quem quer, faz. Quem não quer, inventa desculpas, Exatamente. né? Eu sempre falo isso agora, dando outras mentorias, né? Eu falo isso para os alunos. Eu falo, olha, se você quer, você tem que enfrentar as dificuldades. Não vai cair do céu, não vai vir de mão beijada o seu sucesso. É Perder enfrentando. o medo. Isso, é o dia a dia. É. Quantas vezes a gente teve que pagar para ter um paciente, para ter um caso de antes e depois, igual você falou, para a gente conseguir divulgar. Quantas vezes eu estava conversando ali até hoje com o Gabriel que tá ali, quantas vezes no início a gente finge que tá atendendo um paciente para gravar, põe um monte de seringa que a gente atendeu para mostrar que a gente tem caso. A constância, né? Às vezes você tá em casa, tá filmando, mas você tem que estar constante ali. Isso. Você tem que entregar conteúdo. Às vezes chega na clínica, no início, e não tem paciente nenhum. Mas você tá lá e você grava conteúdo, você faz alguma coisa, sabe? Você não fica parado. E aparece o paciente, né? Isso. Só de ver que você tá ali, aparece. E outra coisa, o Instagram. É isso. Instagram é se tudo. você não é visto, você não é conhecido. E Então, nem lembrado. Isso. Exatamente. Se você não tá ali postando todo dia alguma coisa, um caso antigo, você pega e reposta, né? Pra pessoa lembrar de você olhar, chega no espelho, olha, nossa, o meu nariz também tá assim, o meu queixo também tá assim. E se tornar referência, né? É. A constância traz isso. Você começa a ficar muito boa naquilo e quando a pessoa decidir um dia fazer algo no rosto, vai lembrar de você. E Então, você trabalhava pra alguém também? Depois você eu teve também fui pro hospital, né? Eu fui pro hospital, fiquei nessa rotina de UTI, peguei a época da pandemia, fiquei com pacientes entubados, traqueostomizados. A maioria, né, em ventilação mecânica, que são pacientes um pouco mais graves. E trabalhava no hospital como dentista. Muita gente nem sabe que existe isso, mas existe. Só que a rotina é muito exaustiva, é muito cansativa. E é como você falou, a gente trabalha pros outros e às vezes eu não tinha tempo de ver minha família. Então, o que adianta você ter ali um retorno financeiro bom ou ruim, porque nem sempre era bom, na verdade, a maioria das vezes nem era bom. E você não tá tendo tempo de qualidade, né? E a vida, ela passa num piscar de olhos. Então, eu queria trabalhar com algo que eu conseguisse ter tempo. Tempo para minha família, tempo para viajar. Não precisar, eu quero viajar, eu tenho que esperar alguém me autorizar, porque eu não posso simplesmente sair, né? Eu trabalho para os outros, então não é uma decisão só minha. Tudo tem que ser muito bem planejado. Então, quando eu mudei a área de atuação, foi por conta da parte financeira, porque eu não me via muito tempo ali naquele local, até porque eu pensava muito, meu sonho é ser mãe. Então, eu falava, gente, se eu engravidar, acabou, porque assim, se eu não trabalhar, eu não recebo. E aí, como é que eu vou, né, sustentar minha filha, o meu filho? Então, foi quando eu decidi trocar a área de atuação e ir para harmonização, porque eu me vi com um pouquinho mais de liberdade financeira, fazer o meu horário era algo que estava dentro dos meus planos, conseguir ir ao médico e em consultas era coisa que, assim, estava muito fora da minha realidade. Eu não poderia simplesmente marcar um médico e ir. Então, foi quando eu enxerguei na harmonização essa questão da liberdade de tempo e financeira. E fora a questão de ajudar minha família, que também sempre foi um propósito meu, né? Eu não venho de família pobre, muito humilde, mas também minha família nunca luxou. Então, eu quero dar mais qualidade para minha vida. Tudo o que eu tenho hoje foi com muito esforço dos meus pais. Então, eu enxerguei também na harmonização uma forma de alavancar um pouco mais a parte financeira da minha família. E é para isso que eu trabalho todos os dias. Então, foi por isso que eu mudei. Estou apaixonada, assim. Logo quando eu saí também da graduação, eu sempre gostei da parte estética. Então, eu fazia cursos em dentística, porque era a estética dos dentes. E aí, quando eu vi que eu fiz um curso de harmonização, de imersão em preenchedores e toxina botulínica, foi meu primeiro curso. Foram 2 dias de imersão. Eu fiquei completamente apaixonada. E aí, foi quando eu pensei, gente, é isso aqui que eu tenho que fazer. Entrei para pós-graduação, que inclusive é só por conta de título mesmo, porque é aquele negócio, eu queria ter uma pós-graduação. Então, eu fiz a pós para ter o título, para ter o diploma, mas para aprender de fato, gente, é curso VIP, é mentoria. A Thalissa é minha mentora, eu já fiz 3 cursos com ela, já tem mais foto dela na minha clínica do que minha. Exagerado. Um monte de diploma, mas foi o que mais me agregou, porque são nesses cursos que você pega a mão, são nesses cursos que você tem a oportunidade de pegar você sozinha, um paciente, atender, sentir ali, né, como que é fazer o procedimento, porque muitas vezes em pós-graduação, eles realmente te entregam um conteúdo inteiro. Você vai estudar de pele até o final da harmonização. Mas
Às vezes tem poucos pacientes, a turma é maior, então você faz metade de um lábio, outra pessoa faz outra metade. E sim, você não consegue ter muita, né? E você sozinha na sua clínica, como que vai ser? Então, foi por isso que eu investi mais em cursos, além da pós-graduação. A pós-graduação realmente foi para ter título, porque eu queria ter uma pós-graduação. E como na harmonização, a única forma de fazer isso, inclusive a odontologia, ela é a única especialidade que tem uma pós-graduação em harmonização. As outras têm estética, né, são outros nomes, mas em harmonização é só a odontologia. Então, eu aproveitei só para pegar o título. E agora já está bombando e arrasando. Ai, não diz Jesus, já tem mas é só o começo. Eu sinto que realmente eu tô me dedicando muito, né? Todos os dias eu faço acontecer, eu sigo todos os seus conselhos, porque assim, não adianta, você tem que ter constância. E o sucesso, ele vem disso. Mas eu acho que, assim, eu não tô nem na metade do que eu quero chegar. Então, eu quero ainda trabalhar muito. Fico até tarde na clínica, se for preciso. Mas é justamente em prol dos meus objetivos. Um dia eu serei igual a você. Bem grande. Obrigada, meu Deus. Mas eu sou muito, assim, intensa. Sabe? Tudo que eu faço, desde sempre, eu tento sempre dar o meu melhor. Então, quando eu me decidi pela harmonização, eu falei, vai acontecer. Eu não sei como, e todo mundo foi contra. Porque no início, tinha acabado de surgir na odontologia. Quem fazia era só médicos. Então, todo mundo caiu pra cima de mim. Dentista não pode. Você vai ver, os pacientes vão ficar deformados. Porque o dentista não tem essa capacidade de fazer. E logo a gente, né? Que passa 4 anos estudando cabeça e pescoço diariamente. Diariamente. Então, tanto que a gente teve até que ir pra justiça, né? Não sei se você lembra dessa época que os médicos, né? A gente acabou ganhando. Porque justamente, dentista estuda cabeça e pescoço. Tudo de cabeça e pescoço. E o dermato, na lei, estuda derme, né? Que é a pele. Então, acabou que liberou pra odonto e foi liberando para as outras profissões. E aí, quando, assim, liberou 100%, eu falei, eu não tô nem aí pra que as pessoas estão falando. Eu vou meter a cara nisso aqui, vou dar o meu melhor, vou fazer acontecer. Porque eu não vim aqui pra ser mais ou menos. Exatamente. Né? A gente não faz as coisas mais ou menos, a gente faz sempre dando o nosso melhor. Então, o primeiro curso foi muito engraçado. O primeiro curso não tinha paciente modelo suficiente. O que eu fiz? Em mim. No curso? Eu fiz meu botox, fiz o meu nariz, fiz a minha boca e corajosa fui fazendo. desde sempre. Porque gente, ela faz lábio sem anestesia. Isso pra mim, assim, é o ápice. Porque lábio incomoda. Eu sou bem forte pra dor. Um pouquinho. Aí eu fui minha primeira paciente, gente. Olha que lindo. Maravilhosa. Eu fui a minha primeira paciente. Eu não tinha paciente, eu falei, não tô nem, eu vou aprender. Aí eu peguei e vim, fiz meu nariz, fiz minha boca, fui tirando foto pra ver como ficou. Aí eu fui pegando família depois. Minha mãe falou assim, esses dias ela até falou, nossa, eu fui muito corajosa de deixar você me pegar de primeira e fazer tudo. Na minha mentoria, você fez sua mãe. Fiz. Foi um full face. Sua mãe ficou linda, arrasou. Aí ela fala, eu falei, é isso mesmo, eu fui pegando, né, e fui... Porque, igual você falou, na época, mais ou menos, dos nossos pais, o termo é ter o diploma. O objetivo é ter um diploma e é trocar tempo por dinheiro, né? Ter aquele horário fixo de trabalho, isso e aquilo. Mas a nossa geração já não tem que pensar dessa forma. Porque, igual você falou, a nossa principal dor é não ter tempo, é não ter liberdade de tempo e liberdade financeira. Então, por isso que a gente tá investindo tudo isso, empreendendo e dando o nosso melhor pra gente conseguir ter tempo. Igual hoje, eu tenho uma filha, né? Ela tem 6 meses. Linda demais. Maria. E hoje eu consigo passar, por exemplo, a parte da manhã com ela e atender à tarde. Sabe? Que é um sonho, acho que de muitas local mães. Você provavelmente não conseguiria, né? Sim. Não, no meu início mesmo da odonto, que eu fazia clínico geral, que era de 8 da manhã, 6 da tarde, meia hora um paciente, chegava em casa já morto, esgotado. Não tem como. Que horas que eu vou ter tempo pra minha filha, tempo pra minha academia, tempo pra minha saúde, pra consultas, né? Sim. Igual você falou, pra gente se cuidar. Então, isso é uma dor de muitas pessoas hoje. Então, a gente tem que ver o que é que tá na balança, o que é que tá valendo a pena. Será que se você sofrer um pouquinho no início, pra você conseguir chegar lá, e depois você conseguir colher, né, ter os frutos de ter o seu tempo de qualidade, sua liberdade financeira, será que não vale a pena você se esforçar ali no início pra isso? Vale, com Mas certeza. muita gente tem preguiça. Sim. Desculpa a palavra, né? Mas... Preguiça e acha que vai cair do céu, acha que, esse mês tá muito ruim, vou desistir. E, gente, no início não é fácil pra ninguém, é muito difícil. Eu, por exemplo, quando eu saí do hospital, eu logo de cara meti a mão na massa e abri uma clínica sem ter um paciente. Quem ia pagar meu aluguel? Deus abençoou e na hora saiu, porque assim, eu fui
louca, eu arrisquei, mas eu sabia que se eu fizesse acontecer, ia dar certo. Então, assim, quando você não tem opção, quando a sua única opção é fazer dar certo, o negócio sai, flui. Só que você tem que querer. Não adianta você realmente ficar com preguiça. Você, eu não tenho paciente, eu não vou na clínica essa semana porque não tem nenhum agendamento. Vai, mulher, vai lá na clínica, posta vídeo, faz conteúdo, mostra, começa a criar uma autoridade ali na internet, né? Porque você tá estudando para aquilo. Então, você só precisa dar oportunidade de mostrar o seu trabalho. E se você não se valorizar, provavelmente vai ser muito difícil você ter uma agenda cheia. Então, no início é difícil para todo mundo, mas arrisque-se. Se você quer fazer acontecer, não fica com medo, não deixa o medo te limitar, porque isso daí não leva ninguém a lugar nenhum. Sim, as coisas só acontecem com quem tem coragem, né, de ir, de dar as caras. Sim. Porque é igual, mas se eu fui e não deu certo, aconteceu um erro, aconteceu alguma coisa, corrige aquele erro e faça novamente, faça melhor, não desista. Porque quando a gente desiste, é muito fácil desistir. Você desiste, você volta para o que você era antes. Mas quando você tem coragem, você consegue dar passos e ir além. Então, Sim. Você vai indo além, você vai evoluindo a cada dia. Quem diria que eu ia ter uma clínica hoje daquele tamanho? Antes eu trabalhava para alguém, porcentagem eu recebia 34% do que eu produzia. 34. 34%. Depois eu falei assim, não, eu vou tentar alugar uma sala. Mas eu não tinha nem como alugar. Era só R$600 o aluguel da sala. E eu ainda achava muito no início. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir pagar R$600. Porque eu ainda não tô tendo um lucro suficiente, né? Pra pagar produto, pra pagar aluguel de tudo. Mas eu falei, eu vou conseguir. Peguei e aluguei uma sala de R$600. Aí depois eu aluguei mais uma sala um pouquinho maior. E aí eu falei, agora sim, as coisas estão acontecendo. Aí eu comecei mesmo alugando uma sala num espaço que não era meu, mas eu tinha a minha sala com a minha logo, com a minha experiência. Eu falei, agora eu vou fazer acontecer. Eu vou captar meus pacientes, ter as estratégias de marketing empresarial, né? As xícaras, cafés, tudo. Eu vou conquistar meus pacientes aqui para eu ter a minha renda. E um dia eu construí a clínica dos meus sonhos. E aí eu fui fazendo isso. Eu sempre fui muito bem, assim, controlada financeiramente. Sabe? Eu sempre consegui juntar para conseguir ter o que eu queria. Nunca fiz muitas dívidas. Então, esse foi o meu planejamento. Eu falei, eu vou conseguir juntar tudo isso aqui, porque eu vou ter uma coisa minha, eu vou ter uma sala de aula, né? Porque eu dava mentoria individual, né? Que foi a primeira que você fez. Foi só individual, porque eu não tinha espaço, não cabia. Era só eu, né? E você ali na mesa e uma cadeira. Falei, eu vou ter a minha sala de aula. Hoje eu consegui, né, construir depois de 6 anos. Não foi fácil, igual eu falei, nada cai do céu, mas foi uma luta diária de perseverança. Mas hoje eu entro na clínica, tem dia que eu choro de emoção. Que eu falo assim, meu Deus, como eu consegui, né, construir isso aqui tudo, fazer isso aqui tudo. Às vezes eu também entro no carro, assim, você já sentiu essa sensação de entrar dentro do carro e falar, meu Deus, que dia, como eu sou abençoada. Ainda bem que Deus tá abençoando a gente a esse ponto de, tipo, olha o horário que eu tô saindo, eu tô indo ver minha família, eu consigo pagar minhas contas, eu não tô naquele estresse, aquele trabalho que é maçante. É uma coisa que a gente gosta, né? Flui, né? O dia flui, você vê a hora, passa, a gente não sabe nem se é dia, se é noite, mas você não fica com aquele cansaço, tá fazendo por você, né? Você tá crescendo e é pro nosso bem. Então, assim, eu acho que a harmonização, ela abre portas nesse sentido, de justamente conseguir conquistar os nossos objetivos, ter essa liberdade de tempo, ter liberdade financeira, ajudar quem está próximo a gente e, além de tudo, trazer autoestima para quase todo mundo que está ali passando por uma dor. Porque, às vezes, a paciente ela quer fazer, de fato, só para melhorar. Mas tem muita gente que quer renovar mesmo por algo que está passando naquele momento, por alguma perda que sofreu, por algum trauma que está passando no relacionamento. Então, é uma área que transforma vidas, né? Isso. E, assim, falando agora também para profissionais, muita gente fala, mas agora a harmonização já tá no boom, já tem muita gente. Mas não tem, gente, não tem. A harmonização, ela tem um leque tão grande, né? Tem tantos ramos, que só que o problema é que a pessoa precisa, sim, se destacar. Né? Ela precisa ser referência naquilo para ela conseguir ser bem-sucedida. Agora que o mercado tá cheio, tá bem concorrido, ainda tem muitos pacientes para Tem paciente para todo mundo. Pra todo mundo. Tem gente que fica, mas vocês são da mesma área. É concorrência. Gente, não é concorrência. Todo mundo se ajuda. Todo mundo sempre vai precisar de algum outro ponto de vista, de outro profissional para te ajudar.
Então, assim, tem gente para todo mundo, mas é exatamente isso. Sempre vão procurar o melhor. Então, se você não criar autoridade na internet, nas redes sociais, se você não mostrar o seu trabalho diariamente, se você não estiver praticando e, de fato, trazendo bons resultados, muito provavelmente, de fato, a sua agenda vai ficar vazia. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Ó, a Thalissa está há 6 anos na área. Então, assim, mas agora também tá estourada, né? A gata tá... A clínica dela é maravilhosa. O cheiro, a temperatura, tudo te acolhe. O cafezinho da Rose. A Rose, famosa. Tudo lá tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Mas, assim, é uma construção. Não foi da noite pro dia que ela conseguiu simplesmente... Nossa, eu nunca imaginei que eu ia ter. Porque no início a gente chora tanto. A gente fala, eu não vou pra frente. É muito eu não vou difícil, conseguir. né? Até quando acontece alguma intercorrência. Um roxinho que acontece no paciente. Já teve uma vez que ficou um roxinho, um hematoma na boca de uma paciente. Eu não dormi a noite inteira. A gente não coloca a cabeça no travesseiro. Eu falei, meu Deus, aconteceu né, alguma coisa. Eu não vou fazer isso mais. Nunca mais eu vou fazer harmonização. Uma vez eu fui fazer botox e aí eu peguei um vasinho bem na lateralzinha assim do olho da paciente. Na hora, saiu um pouquinho de sangue, mas eu acho que não foi o suficiente para liberar todo aquele acúmulo, não extravasou demais. Então foi aumentando aquela bolinha foi um hematoma surgindo na hora. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu sabia, eu tinha conhecimento teórico, mas quando acontece com a gente fica desesperada, né? E aí é no início, depois você começa a ver que é normal. Todo local que você vai furar, infelizmente, tem a chance. Nem sempre vai ficar, né? Mas tem a chance de ficar ali um hematomazinho. É normal, né? São procedimentos um pouco invasivos. É por isso que a gente tem que estar com a cabeça bem blindada quando essas coisas acontecerem, pra gente não desistir. E não desesperar, né? Não passar aquela insegurança pro paciente. O que acontece? Vocês vão encontrar pacientes de todas as formas e maneiras. Exatamente. Né? Então, tem pacientes que vai dar mais trabalho. Tanto assim, até trabalho no procedimento como pessoa mesmo. Mas, assim, não desesperem, né? Cada um é um, cada caso é um. Acontece mesmo, é normal. Se a gente tá fazendo é porque pode acontecer alguma coisa. Mas aí depois vai virando uma coisa tão comum que você não se preocupa mais. Você já tem a mão, né? Você já tem experiência, sabe o que é normal, o que não é. E as coisas vão fluindo. Hoje é muito normal pra mim tudo que acontece. No início é difícil mesmo. No início não dormia, igual eu te falava. Eu parecia um roxinho. Eu falava, meu Deus, eu rezava a noite inteira. Tomara que não melhore. aconteça nada. Mas agora a gente já sabe. Então, assim, eu falo justamente para os profissionais, não desistam, né? Blindem a cabeça de vocês com o que o pessoal vai falar, com o que vai acontecer, com as coisas negativas, as coisas ruins, porque vocês só vão crescer se vocês tiverem coragem. É isso mesmo. E até, igual você falou, vai ter todo tipo de paciente. Então, assim, você tem que ser muito firme na sua decisão, porque às vezes aquele paciente, ele já passou por outros profissionais, ele já tem uma ideia do que é o procedimento, e às vezes ele quer, não dar pitaco, né, mas assim, te impor da forma que ele fez da outra vez. Mas você tem que ser firme e mostrar pra ele que se ele chegou até você é porque ele gostou dos seus resultados. E se você tá trazendo aquele resultado, você sabe exatamente a técnica que você tem que fazer e a forma como você vai trabalhar com aquele paciente. Então, é exatamente isso da cabeça, ser muito firme, trazer muita confiança pro paciente e fazer da maneira que tem que ser feito. Eu já tive uma paciente que desmaiou no meu consultório. Imagina! Nossa, eu fiquei desesperada. E eu achando que era alguma coisa do procedimento, né? E ela foi minha última paciente do dia, bem no final do dia mesmo. Eu fazendo o lábio dela, de repente ela apagou na cadeira, caiu lá desmaiada. Eu falei, meu Deus, e você socorro! Levantei as pernas, peguei um sal. Aí ela acordou logo na hora, aí ela falou, eu falei assim, tudo bem? Ela, não, eu falei, é porque eu tô de jejum, eu tô em jejum o dia inteiro. Eu falei, mulher, mas já celestial. tá à noite, você não comeu nada. E eu tô te dando anestesia, você já fica assim mais nervosa, né? Ver agulha, ver sangue. Aí ela, eu sempre desmaio nos dentistas. Aí eu falei, por que você não me contou antes? Que a gente tentava fazer alguma coisa, né? Dava comidinha pra ela. Aí aconteceu isso, mas a gente bate um desespero, né? Ela ficou super tranquila, porque ela já tava acostumada. Mas pra gente é uma coisa assim que a gente fica apavorada. A gente fala, meu Deus, eu não vou fazer isso mais. E essa é a importância da anamnese e do paciente relatar na anamnese. Porque é igual ela, provavelmente Thalissa passou por toda uma pesquisa ali de saúde da paciente, ela não avisou. Falou. E tá ali de jejum o dia inteiro. Eu tenho uma paciente que tem síndrome do vaso vagal. E aí, toda vez, antes do procedimento, ela tem que sentar, comer e beber água gelada. Que ela falou que é isso que evita os desmaios dela. Mas ela sempre avisa. Então, ela chega um pouquinho antes, fica na recepção, senta, se acalma. Até pra fazer um botox, que é relativamente, assim, mais simples, né? Ela sempre senta, toma a aguinha dela gelada. Eu também já tive paciente que desmaiou, mas não desmaiou na clínica. Saiu da clínica ótima. Chegou na recepção do prédio,
a menininha desmaiou. Bem novinha ela. Eu acho que ela tinha feito 18 anos, tinha pouco tempo. E aí me ligaram da recepção do prédio. Só que aí a moça que me ligou desesperada. Você matou a paciente. Meu Você Deus. sedou ela, propofol, fentanil. Eu falei, moça, não, eu só fiz anestesia local, eu sou dentista. Mas aí bate aquele desespero. Eu falei, mas calma, eu vou descer aí, vou ver o que tá acontecendo. Cheguei lá, essa moça que tinha me ligado já não estava mais lá. E a paciente estava ótima. Ela falou que foi pedir um Uber, sentiu que estava um pouquinho baqueada, a gente tinha feito o lábio, então ela estava bem anestesiada. A moça foi falar com ela e quando falou com ela, como ela estava muito anestesiada, a fala estava meio enrolada. E aí ela encostou. Quando ela encostou, a moça achou que ela estava assim... Morreu, a paciente morreu, me ligou desesperada. E aí ela, não, me desculpa, ainda se sentiu assim, culpada. Eu falei, mulher, mas não fica assim não, acontece. E ela, não, tô com vergonha, porque eu falei pra moça não te ligar. Eu falei, não, mas tem que ligar, né? A gente tem que dar toda a assistência. Mas essas coisas dão um friozinho na barriga, mas passa. Isso. E acontece, não tem Acontece. jeito. Com todo mundo vai acontecer alguma coisa, mas é igual eu falei, não pode desistir. Exatamente. Desanimar. E a gente, assim, principalmente, eu posso dizer que o meu início, eu ainda sinto que eu tô no início, tá? Tem 3 anos que eu tô na harmonização, ainda sinto que eu estou no início. E no início, a gente quer se inspirar em outros profissionais, a gente quer ver o que ele tá fazendo diariamente, qual a estratégia de marketing, que hoje em dia é muito importante ter uma boa equipe de marketing, postar constantemente, mostrar a sua rotina. E essa busca por profissionais faz a gente conhecer muitas histórias, mas quase ninguém conta a história ali desde o início, igual a gente está fazendo aqui. Então, o nosso intuito aqui é exatamente isso, né? Isso. Trazer profissionais para a gente também escutar um pouquinho das histórias, para vocês se inspirarem, para não saberem que não estão nesse caminho sozinho, que todo mundo começa de um início, ninguém começou lá do topo. Então, acalma o coração, uma hora vai chegar seu sucesso, uma hora vai dar tudo certo, você vai ter sua clínica também maravilhosa. E a harmonização abre portas, né? E aí a gente está querendo unir, né, essa nossa classe da harmonização, porque a gente vê que existem assim, muita concorrência. Sim. E as pessoas começam a olhar só a concorrência e esquece do poder da união da nossa classe. Então, quando a gente pensou, né, nessa questão também do podcast, a gente pensou justamente nisso, para a gente conseguir unir outros profissionais, saber a história de outros profissionais, saber o que a gente pode acrescentar também para quem está começando, porque a gente não teve esse suporte. É verdade. O nosso início não tinha quase ninguém que trabalhava na harmonização facial. Para eu achar um livro, para eu achar um vídeo de algum procedimento, nossa, era um sufoco. Então, hoje a gente está aqui, a gente já percorreu todo esse caminho e a gente está aqui, né, dando esse suporte e querendo ajudar, né, também compartilhar, né, com os outros profissionais da harmonização, tudo isso que a gente aprendeu até hoje e com que a gente vai aprender também com outros profissionais que virão, né, no nosso podcast. Então, se vocês tiverem sugestões de profissionais que vocês se inspiram, eu sou daqui de Brasília, a Thali fica ali em Lusiânia, que é aqui do ladinho também, mas a gente procura profissionais aqui, né, por perto. Sim. Então, se vocês tiverem alguém que, assim, é referência, eu queria muito saber a história dessa pessoa, a gente tá aqui disposta a convidá-la para vir no nosso podcast, para contar um pouquinho da história e agregar conhecimento, né, tanto pra gente quanto pra vocês. Isso mesmo. É isso. E espero que vocês tenham gostado. A gente está evoluindo aos poucos. Estamos gente, já nossa com caneca! Que coisa mais... A gente é cafezeira. Eu e Luísa, nossa, quando a Luísa tá na clínica, Rose tá assistindo, que ela vai ver depois. Verdade. Rose faz café pra gente o dia inteiro. Então, eu não sei. Quando eu tava grávida, a pior coisa da minha vida foi ficar sem café. Então, a gente tá pensando em fazer quinzenal, né? E aí, a gente vai avisando vocês também nas redes sociais. Se vocês quiserem algum assunto específico sobre o mundo da harmonização, a gente também pode trazer pautas sobre preenchimento, botox, bioestimuladores. Intercorrências, né? Que todo mundo tem muito medo. Gente, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, compartilhar, né, nas redes sociais. Curtir. E a gente tem também o Instagram. Então, Instagram e YouTube. Gente, vocês já compartilham com todos os seus seguidores aí o nosso canal e a nossa página no Instagram. Vamos deixar aqui as nossas redes sociais, a minha, da Thali e do podcast. Muito obrigada! Obrigada, até mais. Tchau!